Apertei já, em alguns segundos deve começar a gravar. Apertou agora? Apertei, agora está gravando. Ah, então beleza. A Raquel falou alguma coisa. O que que ela falou? Aqui não aparece mensagem dela. Deixa eu Ah, ver. porque pra mim também não apareceu. Eu só vi que uma caixinha dizendo que ela havia falado alguma coisa. Bom, vamos lá então. Bom dia a todos aí. Nós vamos dar início então à primeira aula de geometria. Essa aula tem de ser uma introdução mesmo, algo bem básico para que a gente consiga se entender nas próximas aulas, né? Eu não sei qual que é o nível de geometria que vocês têm, que vocês tiveram na escola. Eu não sei o que que vocês aprenderam, o que vocês não aprenderam. Como geometria lida com uma outra linguagem, digamos assim, diferente daquelas mais comuns no ambiente escolar, é necessário que a gente fixe essa linguagem para que a gente possa conversar, né? Então, a aula de hoje vai ser basicamente isso, uma tentativa de fixar essa linguagem para que nas próximas aulas a gente consiga dar continuidade aos nossos estudos. Claro que nessa primeira aula, por mais que seja só uma fixação de linguagem, muita coisa ainda a gente pode fazer, né, em termos de exercícios. Então, se vocês viram o nosso material que está postado lá no Moodle, né, na aula 1, aliás, o título do material é aula 1, Introdução. Então, se vocês viram isso, perceberam que há muitos exercícios, né, durante o curso ali do conteúdo e também ao final, lá quando a gente tem os exercícios propostos. Aqueles exercícios propostos, eles tendem a ser exercícios muito semelhantes ou mesmo iguais, né, aos exercícios que a gente encontra em Olimpíadas de Matemática, né? Então, a gente tem exercícios da UBMEP, a gente tem exercícios da UBM e também de umas Olimpíadas estaduais que eu pesquisei, né, e encontrei ao longo de quando eu estava construindo o material. Enfim, então a gente vai encontrar bastante coisa. E aqueles exercícios finais, como vocês puderam ver, eles também têm uma gradação de dificuldade, né? E isso a gente também vai conversar um pouquinho daqui a pouco. Não se preocupem, sinceramente, estou sendo bem sincero, não se preocupem se vocês não conseguirem fazer os exercícios mais difíceis, né, da lista lá, dessa aula, tanto a introdutória quanto as outras, porque os últimos exercícios, eles realmente são desafiadores e exigem, às vezes, de nós, não o conhecimento que a gente não tem, mas exigem de nós uma atenção e uma dedicação que nem sempre a gente consegue ter, né, dada a nossa vida cotidiana, das coisas que a gente tem que fazer, tarefa de casa, escola, as coisas assim. Então, não se preocupem. Mas a gente precisa colocar também aqueles exercícios mais difíceis, porque quem se interessar, né, e quem quiser se dedicar àquilo, pode se dedicar e aí tentar resolver, né? São exercícios de outra ordem. Mas aqueles primeiros exercícios, dos exercícios propostos, eles tendem a ser um pouquinho mais fáceis, então é bem importante que vocês tentem realizar e que vocês consigam também. Caso não consigam, né, a gente tem um momento que é na quarta-feira, né? Eu não me lembro que horas. Você se lembra, Eleonora, que é a nossa monitoria? Eu não lembro especificamente. Eu acho que começa às 6h50, se eu não me engano, mas tem que ver com a outra disciplina para ver qual que vai ser primeiro. Isso, acho que a gente ainda vai, acho que vai seguir a mesma ordem, talvez, né? Pegar primeiro geometria, depois teoria de números, não sei, provavelmente. Possivelmente. Então, daí a gente vai ter essa monitoria na quarta-feira, e aí, se vocês tiverem dúvida, vocês podem nos colocar lá, tá? Bom, deixa eu compartilhar minha tela, e aí a gente pode continuar a nossa conversa. Tem alguém com a mão levantada? Maria Paula, você está com a mão levantada? Oi, professor. Na verdade, eu tô pelo computador da minha tia e eu não consegui entrar pelo meu normal. Então, eu tô com o nome dela, mas meu nome, na verdade, é Beatriz. Ah, beleza, então. Então, eu acho que a Eleonora já vai ver na lista lá, né, Eleonora? Já vejo sim. Tá. Ah, foi começada a gravação mesmo, agora que eu vi que a gente pode, inclusive, tentar parar, mas eu não consigo por um motivo. Bom, vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente pode continuar. Olha só, esse aqui é o meu quadro, né? Já que a gente não está no presencial, eu tenho que fazer uso desse meu
meu quadrinho aqui. Minha letra é péssima, tanto no presencial quanto no online, tá? Então, vocês vão ter que se acostumar com isso também. Eu não sei se vocês perceberam quando estavam dando uma olhada no nosso material, mas ele tende a apresentar um conteúdo, né? Então, ele tem os vários tópicos desses conteúdos, que começam de uma forma mais básica e vão evoluindo, né? Esse conteúdo vai evoluindo. E aí, normalmente, o conteúdo que está mais lá para frente, ele necessita dos conteúdos anteriores para que vocês consigam entender, né? Então, a gente tem lá o tópico 5, vamos supor, né? Aí vocês leem o tópico 5 não entendem, e se vocês não entenderam é porque provavelmente não leram os tópicos anteriores, tá? Então, é necessário, para que vocês consigam entender bem o nosso material, que vocês leiam todo ele, do começo ao fim, tá? Porque é uma construção mesmo. Matemática normalmente é isso. Em geometria não vai ser diferente, portanto, né? É uma construção que vai evoluindo aos poucos e que tem uma base, né? Que tem daí um meio termo ali e vai avançando para o céu. O céu é o limite nesse caso. E no meio desse conteúdo, eu apresento alguns tipos de exercício. Existem os exercícios que são só exercícios mesmo, exercícios que têm a qualidade de ser um exercício, uma tentativa de vocês resolverem um determinado conteúdo, né, resolver uma determinada questão utilizando determinado conteúdo, né? Existem aqueles exercícios, esses exercícios eles tendem a ser intermediários, assim, sabe? Não tem nem muito fácil, nem muito difícil, médio ali. Existem os exercícios de fixação. Exercícios de fixação são exercícios mais elementares, né, que vocês resolvem para fixar o conteúdo que a gente está aprendendo. Então, eles tendem a ser básicos, mas é importante se fazer porque vocês sedimentam daí aquilo que vocês acabaram de ver, né? É importante, eu considero os exercícios de fixação dos mais importantes. E aí existem os exercícios também de aprofundamento, que, como o próprio nome já diz, são exercícios que tentam dar um passo a mais, né? E esse passo a mais, ele pode ser na direção de um conteúdo que a gente vai aprender na próxima aula, ou mesmo na mesma aula, só que a gente ainda não viu, ou eles podem ser exercícios que não vão antecipar nossas aulas, mas eles servem, digamos assim, para vocês pensarem mais sobre o assunto, né? Eu gosto muito desses exercícios de aprofundamento, porque eles fazem com que a gente pense, a gente vai ter que entrar em algo que a gente ainda não viu, sozinho, né? A gente não vai ver o conteúdo ali, a gente vai ter que dar um passo a mais para chegar naquele conteúdo que está ainda obscuro não, né? Está oculto, né? Então, são exercícios muito interessantes. Eles tendem a ser mais difíceis, né? Porque a gente tem que pensar um pouco mais, né? Então, a gente tem os exercícios de fixação, que são aqueles mais fáceis, mais elementares, e existem os de aprofundamento, que daí a gente tem que dar um passo a mais. E no meio disso tem os exercícios normais, mas vocês vão ver que não tem tanto exercício normal ao longo do nosso conteúdo, né? Por quê? Porque eu deixo esses exercícios normais mais para o final da nossa apostila, lá da nossa aula, e dou o nome de exercícios propostos, né? Esses exercícios propostos, eles são divididos, né, por grau de dificuldade. Aí eu não me lembro quais são as cores que eu coloquei lá, deixa eu ver aqui se eu encontro. Você colocou verde para fácil, beleza. Laranja para médio, vermelho para difícil e o azulzinho é o desafio. É, isso. E acho que eles têm também uma forma, né? Acho que uma estrelinha é o desafio, daí é um losango difícil, triângulo médio e uma bolinha fácil. É, isso mesmo. Então, enfim, eles são divididos dessa forma. Os exercícios que têm uma estrelinha são os desafios. Eles realmente são desafios. Se vocês viram o último exercício, por exemplo, desse material que eu coloquei, dessa aula 1, é exercício complicado. E porque também ele precisa do exercício anterior, que já é um exercício difícil, né? Então, é complicado, tá? Nessa aula, ele é bem difícil. Nas outras aulas, só tem um exercício de desafio, né? Nessa aula. Nas outras aulas,
Eu não lembro. Eu tento colocar 1 ou 2 exercícios desafios, assim. E realmente, não se assustem se vocês não conseguirem fazer. Propostas. É difícil mesmo, tá bom? Então, é mais ou menos essa divisão que eu procuro fazer. Na aula 1 de agora, como eu vinha falando antes, de começar a gravar, ela é uma aula mais introdutória, né? Então, a gente vai passar conteúdos mais básicos, né? Para fixar a notação, para fixar a linguagem que a gente vai utilizar ao longo das próximas aulas, tá certo? Então, deixa eu mudar aqui meu quadro. Aqui, ó. Então, a gente pode começar agora, né? A gente tem, na geometria, elementos geométricos. São os elementos que a gente se utiliza para brincar, né, com a geometria, para poder fazer aquilo que a gente faz, né? E existem os elementos mais básicos e aqueles mais complexos. Hoje a gente vai ver os mais básicos que vão servir, né, para a construção daqueles mais complexos. A gente pode até chamar esses mais básicos de primitivos, porque são aqueles que dão origem mesmo a tudo que vem depois, né? Esses elementos eles são estudados desde há muito tempo. Na verdade, a geometria é assim a parte da matemática, se é que a gente pode falar dessa forma, que ela foi muito mais usada, ela tem muito mais estudos, digamos assim, do que praticamente todas as outras, né? Porque antigamente as pessoas pensavam mais concretamente, né? Então elas precisavam ver aquilo que elas estavam pensando, né? E depois só que a gente começou a desenvolver a nossa atividade abstrata, racional abstrata, né? De lidar com números, que são entidades que a gente considera abstratas. Então, como as pessoas precisavam ver no concreto as coisas que elas falavam, as coisas que elas pensavam, bom, elas precisavam ver, né, os objetos matemáticos. E uma forma, digamos assim, e não só ver, né, mas fazer operações com esses objetos. E daí surgiu a geometria, digamos, é a base de toda a matemática no fim das contas, tá? Óbvio que eu não vou ficar falando dessa história da geometria, da matemática aqui para vocês agora, e também nem vou poder me aprofundar no significado de cada um dos entes matemáticos ou geométricos que a gente vai ver hoje. Na nossa aula, lá no texto da nossa aula, eu tento até me aprofundar um pouquinho mais, fazer com que a gente pense no que são aqueles elementos geométricos. Mas aqui a gente não tem tanto tempo para isso, tá bom? Então, eu vou só falar para vocês esses elementos, né, mais básicos. Vou colocar o modo, vou mostrar o modo como a gente os representa, tanto na geometria quanto em texto escrito, né, dissertativo, algébrico, né? E aí, se vocês quiserem anotar, vocês anotam. Se não, tudo isso está lá na apostila de vocês, lá na aula 1. Então, vocês que veem a necessidade, ok? Então, beleza. Bom, vamos colocar aqui os elementos primitivos, né, da geometria. A geometria, tá bom? O primeiro deles, mais básico, e é o mais básico mesmo, tanto é que há uma dificuldade enorme dos matemáticos e dos filósofos, né, de conseguir defini-lo, é o ponto, né? Ninguém sabe muito bem o que é um ponto, porque a gente pensa o ponto como uma bolinha no meio do papel, no meio do espaço, no meio daquilo que a gente quiser, né? Mas essa bolinha, ela não tem dimensão, né? Essa bolinha, ela não tem largura, ela não tem altura, ela não tem profundidade, ela não tem nada, né? Então, teoricamente, a gente não poderia nem representá-la como sendo uma bolinha. Ela teria que ser um nada, né? De todo modo, a gente precisa mostrá-la de alguma forma, né? Porque não dá para ficar falando de nada na matemática o tempo todo, né? Então, a gente precisa tentar representá-la de alguma forma. E o modo como a gente vai representar o ponto é com um ponto, do modo como a gente está vendo aqui, ou com uma letra, né? E a letra que a gente normalmente utiliza para mostrar o ponto, para falar do ponto, a forma da letra é uma letra maiúscula. Por exemplo, A, tá? Então, sempre quando a gente falar, o ponto A, né, tá na reta tal, né? Então, a gente vai estar se referindo, quando a gente colocar o A, a gente vai estar se referindo sempre a ele. Mesmo que a gente não desenhe, a gente pode falar dele como sendo um elemento, tá? Como os pontos são diferentes, dependendo do lugar que ocupam no espaço,
né? A gente pode ter mais de um ponto para falar, para, de repente, contextualizar o nosso assunto. E aí a gente vai ter que dar um nome diferente também. E aí a gente utiliza uma outra letra maiúscula para isso. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o ponto A, e aqui a gente vai ter o ponto B, né? Então, o modo, a notação, a linguagem que a gente utiliza, né? Se a gente quiser colocar uma notação, né, para o ponto, é uma letra maiúscula, por exemplo, o A, tá? Aí a gente tem outras coisas. Há uma distância, vocês estão vendo aqui, entre o ponto A e o ponto B, né? E a gente poderia traçar vários segmentos ou várias linhas que conectam esses dois pontos, né? Então, a gente poderia ter, por exemplo, essa linha conectando, a gente poderia ter essa linha, a gente poderia ter essa linha conectando. Então, a gente tem infinitos caminhos para que nós cheguemos do ponto A até o ponto B. Mas na geometria, e principalmente a geometria um pouco mais básica, como é essa nossa, a gente vai tentar utilizar segmentos que sejam mais curtos, né? Ou caminhos de um ponto a outro que sejam um pouquinho mais curtos, né? E o mais curto é aquele que compreende como uma linha reta, né? Isso daqui é um segmento, né? Também, como todos os outros que a gente viu. Todo caminho que leva de um ponto a outro é um segmento. Mas esse segmento em particular, que é o mais curto, a mais curta distância, né, entre um ponto e o outro, a gente chama de segmento de reta. Segmento de reta, esse daqui, né? E o modo como a gente representa, fala desse segmento, né, para que a gente consiga escrevê-lo, é esse daqui. Então, a nossa notação, eu não vou colocar sempre a palavra notação, mas o modo, então, como a gente representa o segmento de reta é dessa forma aqui. A gente coloca os dois pontos que conectam esse segmento, que são as extremidades desse segmento, a gente escreve eles aqui, e coloca um traçozinho em cima, né? E a gente chama disso daqui de segmento AB, né? Se a gente fizesse só um risco aqui, como é que a gente ia falar desse segmento? A gente não teria como, então a gente precisa dar nome a ele, e a gente utiliza normalmente os pontos das extremidades para dar nome aos segmentos. E a gente poderia até chamar esse daqui de segmento de reta. Mas se a gente tiver esses dois, como é que a gente ia diferenciar os dois? Ora, a gente diferencia, né, pelos pontos das extremidades, que a gente já tem nome, porque eles ocupam lugares diferentes do espaço. Esse aqui é o segmento AB, e esse daqui é o segmento CD. Né? Nem sempre a gente vai representar com esse risquinho em cima, tá? Às vezes a gente vai falar simplesmente segmento AB, colocando só o AB aqui. Mas daí a gente fala segmento AB, sem colocar o risquinho aqui em cima, por mera preguiça mesmo, tá? De colocar esse risquinho, que às vezes dá um pouco de trabalho, quando a gente está fazendo alguma conta um pouco mais longa. Beleza. A gente tem segmentos que têm extremidades, mas tem segmentos que não têm extremidades, que a extremidade, na verdade, é o infinito, está lá no infinito, a gente não consegue alcançar, a gente não consegue ver, né? Eles são, digamos assim, retos, né? Só que, porque são conectados entre pontos que estão lá no infinito, onde a gente não consegue ver, e é a menor distância entre esses dois pontos, mas a gente não consegue saber quais pontos são, né? Esses segmentos que têm a extremidade no infinito, né, e são retos, se chamam retas. Tá? São retos no sentido de se é a menor distância entre esses dois pontos, são chamados de retas. Então, a gente tem aqui a reta. A gente poderia representá-la dessa forma aqui. Já que a gente não pode chamar toda a reta de reta, a gente tem que saber de qual reta a gente está falando, normalmente a gente pega dois pontos que estão dentro dela para dar o nome dela. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o ponto C e o D, né? E aí, nós temos a reta que passa por esses dois pontos. A gente não consegue ver onde está a extremidade dessas retas. Então, normalmente, a gente vai ter uma flechinha apontando para ambos os lados, dizendo que ela continua infinitamente e a gente não sabe dizer até onde ela vai, né? E a esse segmento, né? A esse segmento não, a essa reta a gente dá um nome, né? Que, no caso aqui, é reta CD. E a gente coloca, ao invés de um risquinho aqui em cima, né, com extremidade fechada, a gente coloca uma extremidade aberta,
né? Como se fosse, de fato, infinito, né? Essa continuidade. Então, é um modo de a gente representar, escrever, né, a reta, é esse daqui. Mas a gente também tem a possibilidade de, ao invés de ter uma reta completa, né, que tem duas extremidades no infinito, a gente pode ter só uma delas, só uma dessas extremidades no infinito, e outra no finito, num ponto em que a gente consegue ver. E essas são as semi-retas. Tá? As semi-retas, elas partem de um ponto no finito, aqui, e elas seguem até o infinito. Opa, vou mudar de cor, mas não mudou. Eu não consigo fazer retas aqui, tá? Elas ficam sempre tortas, mas vocês fingem que é reta. Essa é a capacidade de abstração do humano, tá? Vocês fingem que elas são retas. Esses segmentos. Até que ficou bom essa daqui. Então, ela tem um ponto, uma extremidade aqui no finito e a outra que vai lá para o infinito. Só que a gente não consegue dar um nome para essa semi-reta utilizando só um ponto, vendo só um ponto. Então, a gente precisa pegar um outro ponto que esteja aqui no meio, né? Aqui a gente pode ter o CD de novo, né? E falar o nome dela, que é segmento, semi-reta CD, nesse caso. E aí a gente tem uma extremidade fechada aqui e outra que vai lá para o infinito. Vejam a diferença entre as duas. Isso daqui é muito importante vocês pegarem essas notações aqui, ó, né? Porque é o modo como a gente, num exercício, pode falar de segmento, de ponto, de reta, né? Nem sempre vai ter o desenho. Aliás, boa parte dos nossos exercícios, se vocês observarem lá, daqueles exercícios propostos, não tem desenho nenhum, né? Ele só dá o nome, segmento AB, segmento CD, reta R. Isso é um ponto importante. A reta, às vezes, para a gente resumir o nome dela, não ficar falando, não ficar fazendo essas flechinhas aqui em cima, a gente pode também dar o nome dela de uma letra minúscula, por exemplo, R, para diferenciar da letra maiúscula que a gente dá ao ponto, né? Então, a gente dá uma letra minúscula. Então, vocês vão ver lá nos exercícios, a reta R passa pela reta S, né? Corta ela em um ponto. Né? Então, é importante que a gente saiba disso. E aí existe, para completar o nosso estudo inicial dessas... Luiz, Oi? a Dani e a Nathalie estão com a mão levantada. Obrigado. Só para te avisar. Podem falar. Pode ser a Dani antes. Cri, 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 cri. Nada? A Nathalie, a outra menina, né? Isso. Então, pode falar. Dá para me ouvir? Tá, perfeitamente. Qual é? Eu não entendi. Se tem alguma diferença muito explícita entre o segmento de reta e a reta. Os dois são. Tá travando você também? A voz dela tá meio robótica. Agora não entendi nada. Mas tudo bem, acho que entendi a pergunta dela. Ela falou qual que é a diferença entre o segmento de reta e a reta, né? O segmento de reta a gente pode pensar como se fosse uma parte da reta. Tá? Ele é só um segmento, é só uma partezinha que conecta dois pontos. Então, vamos supor, a gente tem uma reta aqui, ó, enorme, e ela é infinita, tá, Nathalie? Ela é infinita aqui. E a gente, às vezes, não quer a reta inteira, falar da reta inteira. A gente quer só de uma partezinha dela. Essa daqui vamos chamar de reta R. A gente quer só uma parte dela. Daí a gente pega dois pontos, o A e o B aqui, e esses dois pontos aqui formam um segmento, né? É uma parte da reta. A gente cortou ela aqui e ficou só com essa parte aqui. Entendeu? Então, o segmento de reta, ele é uma parte da reta, ele é um elemento finito, né? A gente consegue ver as duas pontas. A reta, teoricamente, a gente não consegue ver as pontas, ela é infinita, né? Essa é a diferença principal, tá? Então, quando falar... Oi? Mas a reta sempre tem que ser infinita. Sempre, a reta sempre vai ser infinita. Ela sempre não vai ter fim, digamos assim. Embora, quando a gente vai desenhar, a gente não consegue desenhar o infinito, né? Então, vamos supor que a gente tenha lá um triângulo
Então, a gente tem esse triângulo aqui, formado por 3 retas, se tivessem no enunciado. A gente não vai ver o fim dessas retas, mas a gente vai ter que desenhá-las, né? E daí a gente desenha elas com uma flechinha aqui, para dizer que elas são infinitas. Nem sempre também vai ter essas flechinhas, mas a gente vai saber que elas são infinitas porque o enunciado está falando reta. Agora, se ele falar assim, um triângulo formado por 3 segmentos, aí eles são finitos. Tá? Aí eles acabam sempre aqui nos vértices do triângulo. Professor, Mas, oi, pode falar. eu tava com o computador, acho que você não conseguiu me ouvir. Depois que você acabar essa explicação, eu posso perguntar daí? Pode perguntar agora. Ah, ok. Ali um pouco mais pra cima, você tinha escrito alguma coisa com a letra N. E eu fui sair ali rapidinho e eu acabei não pegando essa primeira parte. E eu não sei o que tá escrito. Não, na verdade é que tá vendo que eu coloquei a palavra notação aqui, que é o modo como a gente Era isso. escreve. Obrigada. É que eu É o não tinha modo... entendido o que estava escrito. Ah, tá. Desculpa, esse daí é um problema de caligrafia mesmo. Eu não fiz caligrafia digital, aí fica assim, desse jeito. Obrigada. A notação é o modo como a gente escreve um letra determinada... Oi? A minha letra é mão, é pior do que a letra. Eu não vou falar nada, não, porque a minha letra é mão. Depende da velocidade que eu escrevo, fica pior também. Notação é o modo como a gente escreve um elemento geométrico, né? A gente pode ter o desenho dele, um ponto, ou a gente pode simplesmente escrever ele como uma letra maiúscula. Aqui eu estou fazendo um resumo para vocês daquilo que tem no nosso material. Então, se vocês quiserem estudar mais a fundo essas coisas, vocês vêm lá. É um resumo importante, porque é assim que a gente vai se comunicar, tá? A gente nem sempre vai fazer desenho, a gente vai colocar esses símbolos aqui, ou esse modo de escrita que pode dificultar um pouco, às vezes, o nosso entendimento. Diga. Você ainda não colocou o material. Coloquei sim. Ué? Você não conseguiu acessar? Tá lá em geometria, tá aula 1, tracinho, tá com o título aula 1, traço introdução. Uhum. Tá, beleza. Se alguém mais não conseguiu ver, me avise, daí pode ser algum problema. Professor, Uhum. eu tenho outra pergunta. Eu posso dar nome para um segmento de reta também? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Eu posso o quê? Dar o nome para um segmento de reta. Sim, é esse o nome que a gente dá. AB com um tracinho em cima. A gente tem 2 pontos aqui, tá vendo? Esse daqui, 2 pontos. E a gente conecta um segmento de reta aqui entre eles. E a gente dá o nome das extremidades dele aqui. AB e um tracinho em cima. Mas é que na reta você pode dar nome para a reta em si, né, com uma letra minúscula. Ah, você está falando com R, com outra letra, por exemplo, R, S, ou outro símbolo? Até pode. Até pode. Você pode, na verdade, dar o nome que você quiser, desde que você fale o que você está fazendo, né? Mas a gente, para segmento, normalmente a gente usa esse símbolo aqui mesmo, esse nome aqui. Porque a gente meio que convencionou que letras minúsculas, assim, servem para retas, né? Letras maiúsculas servem para pontos, e daí o segmento de reta fica desse jeito que eu te mostrei, a semi-reta fica desse jeito que eu te mostrei, e aí a gente usa outro símbolo para uma outra coisa que eu vou falar agora, né? Que é o plano ou a superfície. Tem um outro nome daí. Plano ou superfície. Um plano é o lugar onde a gente coloca tudo, digamos assim, da geometria de superfície, né, que a gente utiliza, a geometria euclidiana básica lá de 2 dimensões, né. Um plano é como se fosse, digamos assim, um quadrado que a gente pode expandir para todos os lados infinitamente, né, e a gente pode, portanto, colocar todos os elementos geométricos dentro dele. Esses aqui são flechas, tá? Se vocês não conseguem ver, porque a minha tá meio feia. E é um quadrado que se expande, e aí aqui dentro a gente pode desenhar o que a gente quiser,
né? Isso é um plano. E a gente dá o nome de plano, normalmente com letras gregas. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, eta aqui, né? Teta, o que a gente quiser. A gente pode dar o nome de letras gregas, tá? Ao plano. Mas como normalmente na nossa geometria aqui no nível 2, normalmente essa geometria ela é uma geometria de 2 dimensões apenas, né? Não tem profundidade, e a gente usa normalmente só um plano, portanto, para isso, a gente nem vai falar tanto de plano, assim, tá? Só que a notação que a gente utiliza para plano, é bom que vocês saibam, é uma letra grega, tá? A gente escreve, por exemplo, o plano, alfa, né? Contém, né, a reta S. A gente pode falar desse jeito, tá? Ao plano alfa pertence a reta S. Mas a gente não se preocupe tanto com o plano, porque a gente não vai ver tanto assim, não. O importante são mais pontos, segmentos de reta, reta e semi-retas. Então, respondendo a tua pergunta, a gente normalmente não chama de outra coisa o segmento de reta, tá? Ele normalmente fica só como o segmento AB, desse jeito aqui que eu coloquei para vocês. Tá bom? Tudo isso tem no material, como eu falei, né? Inclusive essa outra anotação para reta, ou anotação para plano aqui que a gente pode utilizar. Anotação de plano, o alfa. Certo? Beleza, esses são os elementos primitivos mesmo, assim, os elementos mais básicos da geometria. Com isso, vocês podem fazer o que vocês quiserem, basicamente, né? Ah, mas eu quero fazer coisas que tem curvas, digamos assim. Vocês vão usar segmentos também, mas não vai ser um segmento de reta daí. Como a gente vai estar trabalhando com uma geometria de nível 2, a gente não vai trabalhar com tantos segmentos curvos, só quando a gente falar de círculos, circunferências, essas coisas assim. E depois a gente vai reservar um espaço reservado a isso. Não, reservar um espaço reservado a isso não é um pleonasmo, né? Fica ruim. A gente vai ter um espaço reservado a isso. Beleza? Oi? Não. Vejam, mas a partir disso a gente constrói todo o resto. E a gente agora vai ver um pouquinho sobre a relação entre esses elementos que a gente acabou de falar, né? Possíveis relações entre esses elementos. A primeira relação que a gente pode ter é de retas paralelas. Isso vocês com certeza já ouviram falar, né? E aqui a gente vai só fixar a notação também. Então, retas paralelas. Né? O que são retas paralelas? São retas que não se tocam. Não se cruzam, exatamente. Como a gente sabe... Como a gente sabe que retas são infinitas, né? Elas não têm um fim, elas não podem se cruzar em momento algum. Então, elas estão indo lá para o infinito, mas elas não se tocam, né? Não tem nenhum ponto que seja o ponto de intersecção, de união entre as duas. Elas não se cruzam, né? E o modo como a gente representa isso, então vamos colocar aqui essa reta, como sendo a reta AB, e essa reta aqui como sendo a reta CD. A gente podia dar o nome simplesmente de reta R e S aqui, tá? Se a gente quisesse também, se a gente não quisesse colocar o AB ou o CD, nesse caso. Mas como que a gente representa que elas são paralelas? Como que a gente escreve, né, que elas são paralelas? A gente escreve desse jeito aqui. AB, né, reta AB, paralela, então é esse símbolo que a gente utiliza para paralelismo aqui, essas duas retinhas paralelas, né, por coincidência. CD, então AB paralelo com CD, né? Ou, se a gente quiser dar o nome de RS, isso daqui é equivalente a dizer que R paralelo a S também. É o mesmo símbolo, vejo. Diga quem falou. Ah, professor. Num problema do livro de matemática da minha escola, tinha isso, R/S. Exatamente. Então, agora a gente já sabe que quando está desse jeito, a gente está falando de retas paralelas. Que nem eu falei, a gente não precisa desenhar mais retas paralelas. A gente fala, a reta AB é paralela a CD. A gente coloca desse jeito e está tudo resolvido, né? A gente não precisa fazer o desenho, mesmo porque se a gente tivesse que fazer o desenho sempre, a gente precisa de um artista aqui, isso não funciona.
comigo. Beleza? Então, esse aqui é o símbolo que a gente usa para paralelismo. Duas retas que não se tocam, tá? A gente pode falar que segmentos são paralelos? A gente pode falar que dois segmentos, por exemplo, o segmento aqui AB e o segmento CD são paralelos. Desde que eles sejam, as retas, digamos assim, em que eles estão contidas, né, também sejam paralelos. Agora a gente tem uma outra ideia, que são a de retas concorrentes. Retas concorrentes são retas que se tocam em algum momento. Né? Em algum momento elas se cruzam. Né? Então a gente tem aqui, por exemplo, essas aqui. Essa aqui, vamos supor que é a reta R, né? Vamos começar a utilizar um pouquinho mais esse símbolozinho aqui, e a reta S. E elas se tocam num ponto que a gente pode chamar de ponto P aqui. Né? Elas se tocam no ponto P. Aí a gente fala assim, que a reta R, né, ela tem uma interseção com a reta S, que é o ponto P. Esse símbolo aqui é de interseção, que é onde justamente elas se cruzam, elas se interseccionam, elas se tocam. Tá? Então, a reta R se intersecciona com a reta S, justamente num ponto que a gente deu o nome aqui de ponto P. Tá? Se a gente falasse assim, ó, eu vou usar um símbolo matemático mais complicado aqui. Se a gente pegasse e falasse assim, R interseção com S igual a, esse símbolo aqui é de vazio, tá? Significa que não tem nenhum ponto em que as retas se cruzam. A conclusão que a gente chega a partir disso é que essas retas são paralelas. Se não tem nenhum ponto em que elas se cruzam, então elas são paralelas, né? Agora, o símbolo para concorrência é esse daqui, quando a gente sabe qual ponto elas se cruzam. Tá? Se, por exemplo, a gente tivesse duas retas, se eu falasse assim, a reta S, as retas, não, isso, eu vou colocar assim, as retas R e S, né, tem pelo menos, isso é uma pergunta que eu vou fazer para vocês, 2 pontos em comum. Então, elas têm 2 pontos em comum. Que conclusão que a gente pode chegar a partir disso? Alguém sabe? Que elas são Elas são- congruentes? Não. Que elas são não congruentes. A gente pode dizer outra coisa. Elas vão ser congruentes, mas a gente pode dizer outra coisa. Coincidentes? Elas coincidem, né, nos mesmos pontos, mas a gente pode dizer simplesmente que elas são iguais. São a mesma Retas reta. coincidentes, prof? Isso, elas coincidem. Só que elas, a gente pode dizer mais, a gente pode dizer simplesmente que elas são iguais, que R e S, portanto, são iguais. Porque não tem como uma reta se cruzar, duas retas se cruzarem em 2 pontos, né? Se elas não forem a mesma reta. Vamos supor que a gente tem uma reta aqui e ela cruza em um ponto aqui, mas para ela cruzar em 2, ela não teria que ser uma reta, ela tinha que ser outra coisa, né? Sei lá, alguma coisa assim. Se elas se cruzam em 2 pontos, significa que elas estão exatamente no mesmo lugar. Então, elas são retas iguais mesmo. Elas são a mesma reta. Né? Então, essa é uma coisa interessante aí que a gente pode ter. Beleza. Então, a gente passou desse ponto. Tudo certo, por enquanto? Acho que tudo certo, né? Por enquanto, a gente tá indo tranquilo. É só essas notaçõezinhas aqui que são importantes que vocês devem pegar. Isso aqui, na verdade, é um símbolo de equivalência quase, tá? Mas, enfim, eu desenho mal. Pontos colineares. Pontos colineares, como o próprio nome já diz, é que estão juntos numa mesma linha, né? Então, a gente vai falar, por exemplo, que a gente tem uma reta, vou colocar uma reta R aqui, e a gente tem vários pontos nessa reta, A, B,
C, vamos supor que a gente tem um ponto fora dela aqui, D, né? A gente pode falar, já que o A, B e o C estão na reta R, a gente pode falar que A, B e C são colineares, né? Eles pertencem à mesma reta, né? O símbolo de pertencimento na matemática é esse daqui, é como se fosse um exímio, né? E a gente vai falar, quando eles forem colineares, que A, B, C pertencem à reta R. Eles estão dentro da reta R. Oi, pode falar. Não pode esquecer que tem que pôr as setinhas aí, senão se ferra em prova. Aqui você diz? Senão fala que eu não foi finito, né? Na verdade, assim, vocês vão ver que depende de quem está fazendo a prova, não vai colocar essas setinhas aqui. Porque quando você fala uma reta, você já entende como sendo infinita, entendeu? Então, ele não precisa desenhar certinho. Ele pode dizer, falou reta R, a gente já sabe, é infinito, não acaba mais, tá? Mas, claro, se vocês quiserem fazer um desenho perfeito nas provas, coloquem a setinha que tá bom. E a gente pode falar que D é colinear aos outros pontos? Não, porque ele não pertence à reta R, né? Ele pertence a outras retas que não é a reta R, e, portanto, ele não é colinear aos demais pontos. Ele não está junto com os demais pontos na mesma reta, tá? Isso é importante também de a gente saber. Então, D, a gente poderia falar aqui que D não pertence, a gente coloca um risco, né, como se fosse um não pertence a R. E, portanto, ele não é colinear aos demais pontos que a gente tem na reta R. No entanto, né, se eu perguntasse para vocês assim, C e D são colineares, o que vocês acham? Provavelmente, depende. Sim, porque o D não é colinear a, B e C juntos. Mas se a gente pegar qualquer um ponto isolado aqui, a gente vai saber que existe uma outra reta, digamos assim, que pode passar por C e D e torná-los colineares. Vamos supor a reta S aqui, né? Então, se C e D pertencem à reta S, eles são colineares. Como dois pontos sempre podem ser atravessados por uma mesma reta, né? Você nunca vai ter dois pontos, vamos supor, tem dois pontos aqui que não podem ser atravessados pela mesma reta, porque eles sempre podem ser atravessados pela mesma reta, né? Vamos supor, o ponto não está aqui, ele está aqui, vai ter uma outra reta que vai poder atravessar por ele. Se ele estivesse aqui, vai ter uma outra reta que a gente vai poder cruzar aqui. Então, dois pontos sempre são colineares, a gente pode falar, porque sempre vai haver uma reta que passe por ele. Agora, três pontos nem sempre são colineares. A gente pode ter três pontos aqui, mas a gente nunca vai encontrar uma reta que passe por esses três pontos juntos, a não ser que esse ponto estivesse aqui. Aí eles serão colineares. Então, a colinearidade, né, o fato de estar numa mesma linha, é sempre referente àquilo que a gente está querendo chamar atenção. Nesse caso, os pontos. Tá? Então, a gente tem A, B, C e D aqui. A, B, C são colineares. A, B são colineares. B, C são colineares. Agora, A, B, C e D não são colineares. B, C e D não são colineares. A, B, D não são colineares. Mas C, D são colineares, porque sempre vai haver uma reta que passa por aqui, né? Assim como B, D também, assim como A, D também. Agora, B, C, D não, porque daí a gente teria que fazer uma curva aqui. Essa parte é mais complicadinha de a gente pegar. Então, a gente precisa fazer os exercícios de fixação lá para conseguir entender bem. Diga, pode falar. Peraí, mas eu acabei não entendendo no final das contas se é quando um ponto faz parte de duas... De duas o quê? Retas, talvez, sei lá. Então, a colinearidade é sempre os pontos, se refere aos pontos, se os pontos estão numa mesma reta. Como a gente sempre vai ter, digamos assim, entre dois pontos, a possibilidade de ter uma reta passando por eles, dois pontos sempre vão ser colineares, né? Porque a gente não tem como... Tem dois pontos aqui, a reta nunca vai precisar fazer uma curva para atingir o outro, ela sempre vai passar pelos dois, entende? A partir de três pontos, aí a gente pode pensar se eles são colineares ou não,
esses 3 pontos, eles são colineares? Sim, porque passa a mesma reta entre eles. Mas esses 3 aqui, eles não são colineares, porque não tem uma reta que atravesse os 3 ao mesmo tempo. Então, colinearidade é sempre se os pontos são atravessados pela mesma reta. E aí, 2 pontos sempre são colineares, 3 pontos às vezes são colineares, às vezes não, 4 pontos às vezes, né? E a gente sempre vai ter essa ideia. Não, tá, beleza. É que primeiro você tinha falado que era colinear, você falou em mais de uma reta, né? Mais de uma linha. Não, tem que ser a mesma. Tem que ser a mesma. É que eu coloquei outra reta aqui, a reta S, né? Para mostrar que C e D são colineares, porque existe uma reta que passe pelos dois, tá? Existe uma reta que passe pelos dois, embora, né? Então aqui é só C e D que são colineares, né? Não B, C e D, porque aqui a gente ia precisar de mais uma reta, né? E não dá, daí não dá. Enfim, façam os exercícios de fixação dessa parte que eu acho que vocês vão pegar bem daí, tá? A gente também tem a possibilidade, eu vou ter que mudar aqui porque já cheguei. Professor, eu não entendi uma coisa ainda. Pode falar. Ali nas retas concorrentes, você colocou um símbolo no meio, que é Isso. E. O que significa esse símbolo? Interseção. Vou colocar intersecção, que daí fica mais fácil de entender. Intersecção. O que é uma secção? É um corte. A gente secciona algo, a gente corta, né? A intersecção é o corte. Se RS tem um corte entre eles se interseccionam, eles se cruzam, essas duas retas se cruzam, né? Em um ponto, que é o ponto P, então elas são concorrentes, né? Então, intersecção é justamente esse corte aqui. Se elas não se cortam, se não tem intersecção, elas são paralelas, como a gente viu antes. Beleza? A gente também tem a possibilidade de segmentos de reta colineares, né? Então, vamos colocar aqui segmentos. Vou colocar só segmentos aqui, porque quando a gente estiver falando de segmento no nível 2, vai ser sempre segmento de reta, tá? Então, vou colocar só segmentos para ficar mais fácil. Vou colocar aqui entre parênteses de reta, para que a gente saiba de início que é isso. Segmentos de reta colineares. Então, a gente tem a possibilidade de segmentos de retas colineares. Por exemplo, a gente tem a reta R aqui, e a gente tem vários pontos nela. Vamos pôr aqui A, B, C, D. Vou colocar um ponto fora aqui, só para ser de exemplo. E, né? A gente pode falar que AB é um segmento de reta, certo? Porque tem 2 pontos aqui na extremidade e ela não continua, é só um segmento, é um corte. E C e D também é um segmento de reta. Vejam vocês que AB e CD, então aqui a gente tem o segmento AB, né? E aqui a gente tem o segmento CD. AB e CD pertencem à mesma reta, a reta R. Então a gente coloca assim, AB, CD, pertencem, né, aquele símbolozinho, pertencem, né, à reta R. A gente nunca pode esquecer que esse símbolo aqui é o símbolo de pertencimento. Luiz, Oi? a Dani tá com a mão levantada. Tá, já autorizou ela a falar. Difícil de mudar de cor aqui, viu? É só apertar F5 para mudar de cor, F6 aqui, essas coisas, mas eu esqueço, tá? Não, então, Não, acho que daí eu entendi a sua malícia, tá? Comigo não vai funcionar, não. Faça isso com o Marcos, que ele é um velho de mais de 60 anos, que ele vai acabar caindo nessa. Isso aqui é pertence, né? Pertencimento. Pertencimento significa que tá ali, tá dentro, né? Digamos assim. Então, o segmento AB e o segmento CD pertencem à reta R. Então, a gente tem AB, CD, eles pertencem. Portanto, eles são colineares. Por quê? Porque eles estão na mesma reta. Agora, se a gente pegasse um segmento aqui diferente, vamos colocar o segmento CE. Aqui. Esse CE também é um segmento que tem as extremidades em C e em E. Vejam que AB pertence à reta R, mas CE não pertence à reta R. Então, CE... Também poderia ser AE, BE, né? DE. Podia, exatamente. Podia ser AE, também não ia pertencer. Não pertence à reta, vamos lá, F5. AE, deu certo?
Acho que sim. Pertence à reta R. Portanto, C não é colinear com a B e CD. Tá? Mas os outros são colineares. Isso vai ser importante para que a gente realize algumas operações geométricas, né, que a gente já vai ver. Tá? Então, esse ponto aqui é importante de a gente saber. Também está tudo lá na tela. É a Dani, né, que queria perguntar. Pode falar, Dani. Professor, eu não consigo. Oi? Nem dá ruim, não. Aqui, eu acho que agora dá pra ouvir bem. Sim. Eu não consegui entender pontos colineares. Pontos colineares são pontos que pertencem à mesma reta. Essa é assim, a definição mais básica. Né? São pontos que pertencem à mesma reta. Só isso. Né? E como existem infinitas retas que a gente pode ter entre dois pontos, né? Entre pontos, a gente sempre vai achar dois pontos que são os dois, sempre dois pontos vão ser colineares. Veja aqui, ó, aqui a gente tem a mesma coisa que o segmento de reta lá. A, B e C. A, B, C pertencem à reta R. Então, A, B e C são colineares. Entendeu? Eles pertencem à mesma reta. Quando eu tracei outra reta aqui, por exemplo, essa reta CD, né, é só para mostrar que dois pontos, eles não têm como não ser colineares, porque a gente sempre vai encontrar uma reta, se a gente quiser, que passa entre os dois. Né? Ela não faz curva para chegar até eles. Ela passa por eles. Entendi, obrigada. Beleza, que bom. Então a gente volta aqui ao nosso desenho esquisito. Ô, prof. Oi? Deixa eu te incomodar agora. Mas por que o B e o C não são colineares nesse caso? Deixa eu colocar aqui. Não pertence. O B e o C... lá embaixo, nos pontos, você diz? Não, nesse exemplo que está em cima. Vermelho Aqui, e amarelo. São colineares também com os demais. É que eu só peguei dois segmentos aqui, o AB e o CD. Mas, ó, eu não sei qual que é o seu nome, mas você fez uma ótima observação. Pedro, você fez uma ótima observação. A gente tem aqui o BC, também é um segmento, né? A gente pode colocá-lo como um segmento BC. E ele também pertence a R, então ele está aqui, ó. BC também pertence a R. Então ele é colinear aos demais segmentos. Muito bem, é isso mesmo. Assim como posso falar... Oi. Pode. Eu posso falar que existe o segmento AD nesse caso? AD, no caso? Pode. AD. D. AD, exatamente. Então, você tem um outro segmento aqui, que é o AD, né? AD também pertence AC, BD. à reta E. BD, exatamente, o BD também. Todos esses são segmentos que pertencem a C, né? Como você falou, pertencem à reta R. Então, todos eles são colineares. Veja, daí vocês ficam falando assim, nossa, mas a gente tem tudo isso de segmento aqui, a gente só tem 4 pontos e a gente tem 6 segmentos, tá certo isso? Tá. Porque esses segmentos AB é diferente do segmento AC. Qual que é a diferença? O tamanho, né? Então a gente tem que dar outro nome. AB, AC, AD, todos esses são, ó, estão aqui, né? São segmentos que pertencem à reta R. Mas eu posso usar o mesmo ponto para fazer outro segmento? Pode usar o mesmo ponto para fazer outro segmento. Tá? Porque ele já está aqui mesmo, então vamos usar o mesmo. Né? AB, AC, AD e BA, BC, BD, CA, CB, CD são todos segmentos que pertencem à reta R e, portanto, são segmentos que são colineares. Agora, CE é um segmento, PE é um segmento, AE é um segmento, mas eles não pertencem à reta R, então eles não são colineares a esses segmentos aqui que a gente colocou aqui. Beleza? Agora a gente vai para uma coisa que parece difícil, mas não é. Que é aquilo que a gente chama de congruência de segmentos. Tem um nome esquisito. Não sei se vocês já viram isso na escola, mas, enfim, congruência de segmentos. É importante, a gente nunca vai... Nunca não. A gente... Dá 90 triângulo, né? Oi? Não entendi. As retas congruentes tem que dar 90 graus. Ah, sim.
esse daí a gente vai ver mais para frente, quando a gente... É que congruência pode ser congruência de segmento, pode ser congruência de ângulo, pode ser congruência de triângulo, pode ser congruência de vários elementos geométricos. Mas o que é essa congruência? Congruência é, de uma forma bem básica, são elementos geométricos que têm a mesma forma e o mesmo tamanho, tá? Então, isso está no material também, vocês não precisam anotar, é só ver lá no material. São elementos geométricos que têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Quando a gente pega, e a gente tem o segmento AB aqui, então vamos colocar AB e vamos colocar já outro segmento aqui, CD. Opa, outra coisa. Então, a gente tem o segmento AB e a gente tem o segmento CD aqui, tá? Eu fiz eles de forma diferente, eu tenho que fazer eles pelo menos em tamanho parecido para ficar certa a minha explicação, né? C, D. Então, a gente tem AB, CD. Não são o mesmo segmento, tá? São segmentos que estão em outros lugares do espaço, né? A gente tem um segmento aqui, desse lado esquerdo, e a gente tem um segmento aqui do lado direito. Mas a gente, às vezes, precisa somar esses segmentos, sabe? Para ver qual que é o tamanho total dele. A gente, às vezes, precisa fazer contas com eles. E a gente não consegue, né? Então, a gente precisa usar a ideia de congruência. Congruência é assim, de segmentos é o seguinte, são segmentos que têm a mesma forma e o mesmo tamanho. E aí a gente diz que eles são congruentes, né? E aí existe até um símbolo para o desenho do segmento que diz que eles são congruentes, que normalmente é um risquinho. Assim, quando tem esse risquinho aqui, no meio de dois segmentos no mesmo exercício, significa que esse segmento AB tem o mesmo tamanho do segmento CD. E a gente diz assim, tem um símbolo, né? Tem uma notação para congruência. A notação é... Então, a gente tem o segmento AB, que é congruente aqui ao segmento CD. Tá? Essa é... Mesmo tamanho, beleza. É assim, para resumir, tem outras explicações, até uma coisa, pode ser até um negócio um pouco mais complexo da gente conseguir definir. Mas para resumir, é isso. Significa que o segmento AB tem o mesmo tamanho de CD. A gente não pode falar que eles são iguais, sabe? Esse é o problema. Eles têm o mesmo tamanho, então eles são iguais? Não. Por quê? Porque eles ocupam outro lugar no espaço. Eles não são tipo iguais. equivalentes, né? Isso, exatamente. É que tem aquela diferença, eu sempre esqueço, mas tem uma diferença entre igual e idêntico, né? O igual dá para falar nesse caso que eles são iguais, não é? Mas idêntico não é isso? Dá para falar que eles têm o mesmo tamanho, não que eles são iguais. Né? Dá para falar que eles têm o mesmo tamanho. Depois mas qual que é a diferença mesmo entre falar igual e idêntico? Na verdade, não tem diferença nesse caso que eu estou falando aqui, não tem diferença entre falar igual e idêntico. Tá. Né? Depende do livro que você usa, falar de jeito diferente. Isso é uma coisa importante que eu devo falar para vocês também. A gente está fixando a nossa anotação aqui, que a gente vai usar no POTI. Que é a nossa linguagem. Às vezes vocês vão ver outra linguagem nos livros que vocês usam, tá? Porque, infelizmente, ou felizmente, né, não sei, existem vários dialetos também na geometria, assim como em teoria de números, em combinatória, em álgebra, né? A gente tem vários dialetos, e a gente, às vezes, tem que fixar o nosso para a gente poder trabalhar aqui. Mas fixando o nosso, vocês vão ver que vocês vão conseguir entender todos os outros também. O importante aqui é que a gente não pode colocar um sinal de igual. Né? Se a gente colocasse um sinal de igual, a gente ia estar dizendo que AB é igual a CD, mas não é. Eles estão em lugares diferentes aqui. Então, a gente tem que dizer que eles são congruentes. Eles estão em lugares diferentes, mas eles têm o mesmo tamanho e a mesma forma. Tá? Isso é assim, a gente vai ter que se acostumar com isso. Mas, não vai ter exercício que a gente vai falar que AB é igual a CD, como, não sei quem que falou, mas enfim, vai ter exercícios assim, que a gente vai falar. Isso quer dizer que eles estão exatamente um em cima do outro? Que eles são exatamente iguais? Não. É que quando a gente fizer isso, a gente vai estar falando do valor deles. Né? Por exemplo, o valor dele é 5, e o valor do CD é 5 também. A gente não vai estar falando do segmento, a gente vai estar falando do valor. Mas quando a gente está falando de segmento, né, e não do valor dele, do quanto ele mede, a gente tem que usar a ideia de congruência. E aí existem algumas propriedades não, mas alguns casos de congruência.
que a gente precisa anotar aqui também. Ah, não, eu aumentei o tamanho da minha... Espero que não tenha aumentado. Ficou quase igual. Existe o caso de congruência que a gente chama de reflexividade. Reflexividade. Que é o seguinte, né? A gente tem o segmento AB aqui, digamos assim. A AB sempre vai ser congruente com o segmento BA. Ele é reflexo por conta disso. Pensa que tem um espelho aqui, ele está refletindo, né, de um lado para o outro a informação. Mas AB é a mesma coisa que BA. Não é a mesma coisa. A gente pode falar tanto AB quanto BA. E a gente pode colocá-los como segmentos diferentes para uma série de exercícios que a gente pode fazer. Mas o que a gente tem que saber é que o segmento AB sempre vai ser congruente com o segmento BA. Sempre vai ter o mesmo tamanho e forma. Sempre. Né? Então, esse é um caso de congruência. Tem outro caso de congruência, que é a simetria. Né? O que diz a simetria? Ora, a gente diz assim, AB é congruente com CD, por exemplo. Tem o mesmo tamanho e forma. Então, né? Ou, se somente C, se a gente quiser aqui, CD, vou colocar então aqui para ficar mais fácil. Se, né, AB é congruente com CD, então CD é congruente com AB. Parece óbvio, né? É óbvio mesmo. Né? AB é congruente com CD, então CD é congruente com AD. Tá? A gente precisa diferenciar, não tanto para o nosso nível de matemática, mas para a matemática mais avançada, essas coisas são importantes. Tá bom? Então, por isso que eu preciso dizer para vocês, porque às vezes a gente vai lidar com uma matemática que é um pouquinho mais avançada. E aí existe um caso que é o caso que a gente chama de transitividade. Que é o seguinte, a transitividade. Então, deixa eu sublinhar aqui. Flexibilidade, simetria. Simetria é por causa disso, né? A gente tem a AB e ele é simétrico a CD. Oi, diga. Então, a Marta tá com uma dúvida, só para te avisar. Daí, depois que você terminar, você... Beleza, obrigado. O que é a transitividade? Olha só, vamos supor que eu tenha mais um segmento aqui, ó. O segmento, vamos dar nome aqui para o segmento CDEF, então, para ficar... E ele seja congruente aos demais. Então, a gente pode falar o seguinte, ele tem o mesmo tamanho e forma que AB e CD. Então, a gente vai falar o seguinte, se AB é congruente com CD e CD é congruente com EF, então, olha só, eu estou falando o seguinte, se AB é congruente com CD e CD é congruente com EF, então, eu posso concluir que AB é congruente com EF. Aí você fala, nossa, o que é isso que eu estou falando? É o seguinte, o que eu estou falando é o seguinte, se AB, vamos mudar de cor para ficar mais fácil, se AB é congruente com CD e CD é congruente com EF, então AB também é congruente com EF. Né? Se os dois têm o mesmo tamanho e forma aqui, e esses dois também têm o mesmo tamanho e forma, então transitividade é por causa disso. Porque eu infiro que AB é congruente com EF. Eu chego à conclusão que AB é congruente com EF. Tem o mesmo tamanho e forma que EF. Não são bem propriedades, são casos de congruência mesmo. Os 3 casos mais básicos, que, na verdade, nos ajudam para todos os outros. Tá? Quem que queira falar? Oi, eu. Só no caso da reflexividade, por que a B não é igual a BA? Eles não ocupam, tipo, exatamente o mesmo lugar no espaço? Eles ocupam exatamente o mesmo lugar no espaço, eles têm exatamente o mesmo tamanho, eles são iguais e também, portanto, são congruentes. A gente pode dizer que eles são iguais. Nesse caso, a gente pode dizer até que eles são iguais. Mas, pelo fato de serem iguais, isso não significa que eles não sejam congruentes. Eles precisam ser congruentes para ser iguais também, nesse caso. Sabe?
É só, assim, parece... Nossa, mas é tão óbvio isso, né? Se eles são iguais, eles estão no mesmo lugar de espaço, eles têm o mesmo tamanho. É tão óbvio, né, que eles são congruentes, mas a gente precisa falar isso, porque existem exercícios matemáticos mais avançados, ou de pensamento mesmo, em que isso é importante. Tá bom? Mas você tá certo. Eles, nesse caso, são iguais mesmo. Eles não são o mesmo, mas eles são iguais. Não são o mesmo segmento, porque a gente pode escrever de duas formas distintas, com orientações distintas. Um começa do A e outro começa do B. Um a origem ao A, outra a origem ao B. Da extremidade. Mas você está certo. Tá bom? E aí, tudo isso a gente fez para chegar à ideia de adição de segmentos. Professor, você pode voltar lá em cima rapidão? Eu não peguei um negocinho lá de transitividade. Claro, pode falar. Pronto, já peguei aqui, pode voltar. Você só quer copiar. Entendi. Então, a gente tem a ideia de adição de segmentos. Como que funciona a adição de segmento? Como é que funciona isso? Bom, vamos supor que eu quero somar dois segmentos. Então, a gente tem o segmento... Vou colocar o AB aqui. E a gente tem o CD aqui. Tá? E a gente quer somar os dois. Opa. Certo? Como é que a gente vai fazer isso? São segmentos diferentes, né? Eles ocupam lugares distintos do espaço. Eu não tenho como levar o AB para cá, do lado do CD. Não tenho como, porque daí eu estaria transformando, seriam outros pontos, né? Eu tenho um ponto AB e eles são fixos, sempre fixos no mesmo lugar, eles não mudam de lugar. E eu tenho um ponto CD aqui, eu não posso simplesmente puxar um para o outro. Não dá, isso é absolutamente impossível na matemática. Então, como é que eu somo dois segmentos? Como é que eu adiciono os dois segmentos? Aí existe uma técnica para isso, para eu somar e para, de repente, eu unir os dois. Ao invés de pegar o ponto AB e o ponto CD, eu vou achar uma outra reta, uma semi-reta, vamos colocar aqui para a gente se acostumar também com outra terminologia. Estou tentando fazer uma reta bem reta, mas não estou conseguindo. Semi-reta, né? Então, a gente tem uma semi-reta aqui, que tem um ponto de origem, aqui que eu vou chamar de E. Tá? E ela tem outro ponto aqui, que é o ponto F, e ela tem um outro ponto aqui, que é o ponto G. Tá? Então, essa daqui é a semi-reta EG. Né? Eu posso dar o nome de semi-reta EG. Olha só que interessante. Se eu falo que AB é congruente com EF, então eu posso falar assim, AB congruente, né, com o segmento EF e, né, CD é congruente com FG. Certo? Então eu até coloco um risquinho, né? Esse daqui é congruente com esse daqui, né? Isso daqui significa que eles têm o mesmo tamanho e forma. E eu não posso colocar mais um risquinho aqui dizendo que esse daqui tem o mesmo tamanho e forma, porque esse daqui já tem o mesmo risquinho. Eu vou achar que AB é congruente com FG. Aí, ao invés de colocar um risquinho, eu coloco dois, para identificar que esse segmento é congruente com esse daqui. Tá? Tá. Então, acho que eu entendi. EF mais FG igual a EG. Exatamente. Perfeito o que você falou. Se AB é congruente com EF e CD é congruente com FG, aqui eu posso dizer, portanto, que AB mais CD é congruente com EF mais FG. Ou seja, esse tamanho aqui é exatamente o mesmo que esse tamanho, que é igual a EG. Tem o mesmo tamanho e forma aqui que EG, no caso, essa soma aqui. É um malabarismo que a gente faz para conseguir somar ou adicionar segmentos. A gente não tem os mesmos pontos aqui, né? EF é diferente dos pontos A e B, mas eles têm, o segmento tem o mesmo tamanho e forma que AB. E nesse caso também. Então, a gente adicionou os segmentos. A gente pode dizer que AB e CD é congruente, mais CD, né? É congruente com EG. Né? Em resumo, será isso daí, né? AB. Ô, prof. Oi? Você pode apresentar o
Calma aí. Vocês pararam de ver a minha apresentação? Ah, não, desculpa. Tá, não, esquece. Se alguém mais parou de ver... Mas se AB mais CD é igual a AD, no caso, o B e o C vão ter que estar sobrepostos, né? Se eu fosse desenhar, porque senão eu teria que criar o segmento BC ainda. Tá certo. Não, como assim? Não entendi. Ó, se você desenhar uma reta, vamos lá, semi-reta, né, no caso, AB. Eu fizer uma reta e colocar ABCD, você vai ter que estar criando um segmento a mais, o BC que não existe ali. Você não quer somar o BC. Você só quer somar o AB com o CD. Então você tem que colocar o B e o C, vamos dizer assim, no mesmo lugar para você conseguir somar, né? Assim, se fazer o desenho. Isso. Mas aqui, isso daqui não pressupõe que existe o segmento BC, né? Por exemplo, isso daqui não... eu não estou somando com BC, nesse caso. Se eu colocasse AD, isso pressuporia justamente o BC, né? Daí ia ficar mais complicado. Mas tá certo isso daqui, você entendeu, né? Beleza, então. E se AB mais CD é congruente com EG, no caso, então eles têm o mesmo tamanho e forma, digamos assim, ou se a gente quisesse. Ou simplesmente, acho que é mais certo do que isso. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver como é que eu coloquei no material para colocar exatamente igual. E a gente não se confundir. Aqui. Não, é isso mesmo. Eu coloquei assim mesmo. Fica certinho assim. CD, EG. Fica correto. Porque pressupõe tudo isso. O mesmo tamanho e forma, de fato, é o mesmo tamanho e forma. Que a gente simplesmente uniu. Não é a mesma posição, né? Isso é importante. A gente não está vendo o grau que cada um está de acordo com um segmento aqui de abertura. Então, é o mesmo tamanho e forma, não a mesma posição. Né? Congruência significa tamanho e forma, não posição. Então, tá certo, é isso mesmo. Oi? Você pode ir um pouco mais para cima? Isso, não. Um pouco mais para baixo. Aí, obrigada. O que você está copiando especificamente? Não, eu tirei print, eu copio na galeria. Beleza. Aqui você também já tirou? Câmbio? Já sim, obrigada. Beleza, então. Então, vamos lá. A gente... Oi? Ali Pode voltar ali na adição de segmentos? Posso. Ali, tu colocou ali embaixo... Deixa eu ver. Igual a EG. Lá. Não seria o símbolo de congruência? Igual... Não de cima. Nesse caso aqui, eu coloquei o símbolo de igualdade, que eu estava me referindo aos valores, né? Mas o mais correto seria colocar congruência mesmo. E aí a gente tem aquele caso de transitividade, né? Isso daqui é a transitividade que a gente falou antes, tá certo? Ó, tá vendo? A gente tem a transitividade. Se AB congruente CD e CD é F, então AB é F. Nesse caso, se A mais CD é congruente com EF mais FG, e EF mais FG é congruente com EG, então AB mais CD é congruente com EG. Está certo, eu errei aqui mesmo. Perfeito. Boa observação. Acho que essa daqui é a transitividade mais correta. Por isso que a gente aprendeu esses casos aqui, né, de congruência para chegar a esse ponto aqui de conseguir adicionar, né, ou fazer a adição de segmentos. Vamos lá, então. Nossa, a gente tem bastante coisa e pouco tempo. Mas o ponto mais importante a gente está vendo, os pontos, né, mais importantes, porque é isso que vai firmar o nosso vocabulário a partir de agora. Ponto médio, passar bem rapidinho pelo ponto médio. Ponto médio de um segmento, então a gente tem lá o segmento... Aqui, vamos colocar um segmento qualquer aqui. Nossa, que beleza. Aí. Então, vamos colocar o segmento AB.
né? E a gente tem um ponto, vamos supor que a gente tem um ponto aqui que a gente chama de M. Quando AM for congruente com MB, né, a gente tiver isso daqui, ó, então M aqui é o ponto médio de AB. Né? O que eu estou dizendo aqui? Ó? Se, né, vamos tentar escrever isso daqui. Se AM é congruente com MB, então esse lado aqui tem o mesmo tamanho e forma que esse lado aqui, certo? Então a distância de AM é a mesma distância de MB. Então M é exatamente o meio do segmento AB. O que é o meio? Né? O meio é aquilo que separa exatamente de uma maneira igual, né, um lado do outro. Né? Então, a gente está na metade aqui. Então, se a gente diz que a M é congruente com MB, logo a gente pode dizer que M é ponto médio, no meio, né, ponto médio do segmento AB. Tá? Essa é a definição, digamos assim, de ponto médio. Aí é uma forma mais bonita de dizer o ponto médio. Na escola a gente aprende a metade, é no meio, tá ali, ó. Né? Esse daqui tem 3 centímetros, esse aqui tem 3 centímetros, então são lados iguais, aqui, são segmentos iguais, então esse daqui está exatamente no meio. Não, o correto é dizer assim, AM é congruente com MB, logo M é o ponto médio de AB. Tá? Perpendicularidade. Esse daí tinha um erro na definição de perpendicularidade lá da aula que eu coloquei, disponibilizei para vocês. Né? Quem me falou isso foi a Eleonora. Perpendicularidade. E eu corrigi já no material, no meu, mas eu não coloquei um novo material lá para vocês. Então, se alguém percebeu esse erro, que bom. Se ninguém percebeu, lendo, que ruim. Lá, o que eu mostro? Eu mostro o seguinte. O que são retas perpendiculares? A gente aprende na escola que retas perpendiculares são aquelas que se cruzam e formam um ângulo de 90 graus aqui. Mas a gente ainda não aprendeu ângulos, então a gente não tem como dizer que elas são perpendiculares a partir da ideia de ângulo. Então a gente precisa já achar um outro jeito de dizer que elas são perpendiculares. Um outro jeito de dizer que elas são perpendiculares é o seguinte, tá? Vamos supor que eu tenha 2 pontos aqui, nessa reta, vou chamar de R e reta S. Aqui. Então eu tenho 2 pontos aqui, ponto A e o ponto B, e esse ponto aqui seja o ponto M. E o M pertença, portanto, à reta tanto R quanto S, ele é o ponto de intersecção aqui, lembra? Então a gente tem lá R, interseção com S, igual a M. Né? E AB, né, para a gente se acostumar com isso, AB pertence à reta R e não pertence à reta S, eles estão aqui isolados. Né? Agora vamos pegar qualquer ponto na reta S aqui, vamos supor que tem um ponto aqui que a gente pode dar o nome de ponto P. Tá? Então o P pertence a S e não pertence à reta R. Isso. E o que a gente faz para provar que isso daqui é perpendicular? Segundo a definição. Então, a gente não tem como ir contra a definição. Se a gente sabe que AM é congruente com MB, porque M aqui é o ponto médio de AB, então a gente pode colocar essa informação, né? Eu esqueci de colocar aqui ao lado. Então, M é o ponto médio de AB, do segmento AB. Se M aqui é o ponto médio de AB, então AM é congruente com MB, e salto o segmento aqui, ó. AP é congruente com PB, então eles também são congruentes aqui. Aqui já tem um risquinho, né? Então vou ter que colocar 2 aqui. Então, vou colocar mais essa informação. Aí. Aqui. Então a gente vai colocar mais essa informação aqui. AP congruente com PB, né? Então, RS
e S são perpendiculares. E aí eu tenho esse símbolo aqui para perpendicularidade. Vou colocar aqui, R perpendicular com S. Esse símbolo aqui é de perpendicularidade. Então, a gente diz perpendicular. A gente diz que R e S são perpendiculares. Tudo isso tem uma explicação do porquê que isso funciona, né? Tem uma explicação. Ó, esse daqui está a mesma distância que a P está a mesma distância que o P no B, né? E a M tem a mesma distância de MB. Se a reta fosse um pouquinho torta, assim, vocês podem ver, e esses pontos aqui, vamos colocar C e D aqui, por exemplo, tivessem a mesma distância desse ponto aqui no meio, que a gente pode dar de N, né? A gente acharia um ponto aqui, J, por exemplo, traçaria segmentos aqui, mas esse segmento aqui ia ser maior do que esse daqui. Então, elas não seriam perpendiculares. Só dá para ser perpendicular quando tem justamente segmentos aqui que são congruentes. Então, essa é a ideia de congruência. E depois a gente pode falar, né, lá na frente a gente pode falar que, portanto, a gente tem um ângulo de 90 graus aqui. Beleza? Tudo isso é um pouco, talvez, difícil da gente pensar, né, mas se a gente pratica, a gente consegue entender. Medição de segmento. Medição de segmento. Como é que funciona a medição de um segmento para saber o tamanho? Vamos supor que a gente tem um segmento aqui AB. Né? Como é que a gente sabe qual que é o tamanho? A gente tem que usar uma unidade de medida para saber isso. Vamos supor que a gente tem a unidade de centímetros aqui. Vamos supor que isso daqui seja 1 centímetro. A gente tem que ver quantas vezes esse 1 centímetro aqui cabe nesse segmento. Vamos supor que sejam 4. Então, ele vai ser 4 centímetros. Mas a gente podia usar a unidade de medida metro, né? Então, a gente ia ver quantos metros cabem aqui dentro, né? Ou a gente simplesmente pode falar que o segmento tem o tamanho 5 aqui. Ah, mas 5 o quê? Centímetros, metros? 5 unidades de medidas que a gente não deu o nome, simplesmente. A gente normalmente nos exercícios vai falar isso. AB, segmento AB igual a 5. E a gente não vai falar se é centímetros, vai falar se é metros. A gente sabe que o valor dele é 5. É como se fosse o tamanho dele mesmo. Tá? Então, isso é também importante da gente saber. O que mais que a gente tem para ver? Nossa, a gente tinha para ver mais um monte de coisa, mas eu acho que não vai dar tempo. A aula acaba às 10h20, que é exatamente agora. E eu não posso... É 10h20 que a aula acaba, né? Acho que sim, depois tem intervalo, depois vai para outra aula, né, que é de teoria. Quanto tempo de intervalo que eles têm? 10 minutos. Só 10 minutos? Que droga. Sim, 10h20 acaba essa aula, 10h30 é para começar a próxima. Nossa, eu tinha colocado um monte de exercícios aqui para a gente resolver juntos, e eu acho que não vai dar tempo, porque eu nem consegui concluir o assunto. Ó, então eu só vou indicar aquilo que vocês têm que ver na nossa aula lá, tá? Vocês têm que ler toda a aula, mas tem coisas que são mais importantes ali. Uma das coisas mais importantes que vocês têm que ver é coordenadas cartesianas, tá? Isso aqui é importante. Principalmente, cartesianas, né? Principalmente a ideia de distância entre pontos, tá? Que tem uma fórmula específica. Coordenada cartesiana, distância entre pontos. Coordenada cartesiana, né? Enfim, vocês já conhecem provavelmente o plano cartesiano, que é esse daqui. Tem a abscissa, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas aqui, né? E a gente consegue calcular, digamos assim, calcular não, a gente pode saber onde está um ponto usando esse sistema de coordenadas, né? Tipo batalha naval. Então, a gente tem 1, 2 aqui, 1, 2, e a gente sabe, então, que esse ponto é o ponto 2, 2, né? Aqui a gente coloca a região no eixo das abscissas, que está o ponto, e aqui a região do eixo nas ordenadas. Então, ele está no ponto 2x aqui e no ponto 2y. Então, esse ponto a gente chama de 2, 2, aqui, entre parênteses, né? Essa é a notação que a gente utiliza. E aí a gente pode calcular, a partir disso, distância entre pontos. Vamos supor que a gente tem um ponto aqui, sei lá,
7,5, né? Vai dar mais ou menos aqui 7,5. Né? A gente consegue calcular a distância entre um ponto e outro, né? Usando uma fórmula específica. Essa fórmula tem lá no nosso material, mas é assim, vamos supor que esse ponto seja o A e esse daqui seja o B. Então, a gente fala distância entre A e B, a gente coloca esse nome aqui. E a distância entre A e B é a raiz. Quer ver? Deixa eu colocar melhor aqui. A gente tem um ponto A, ponto A que é igual a x1, y1, são valores quaisquer. E ponto B, que é x2, y2, também valores quaisquer. E a gente quer calcular a distância. A gente quer calcular a distância de A e de B. E a gente tem uma fórmula para isso. A fórmula é a seguinte. É a raiz, né? Então a gente vai ter uma raiz aqui de x2 menos x1, então x2 aqui menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1, menos y1, isso, aqui, também ao quadrado. E a raiz de tudo isso. Tá? Tem um porquê de existir essa fórmula. A gente não vai ver isso agora, a gente pode ver quando for ver triângulo. É bem interessante o porquê que essa fórmula funciona. Se eu calcular isso daqui, a raiz do quadrado de x2 menos x1 mais o quadrado de y2 menos y1, eu vou conseguir saber exatamente a distância, digamos, entre um ponto e outro no plano cartesiano. E aí, outra coisa importante que vocês vão ter que ver no nosso material. Deixa eu ver se tem mais espaço aqui. Deixa eu ver aqui. É isso daqui. É Teorema de Tales, tá? Teorema de Tales. Que diz basicamente o seguinte, eu vou resumir aqui para vocês, porque não vai dar tempo da gente ver. A gente tem retas paralelas aqui, que serve para resolver muito exercício. E é muito prático isso daqui. Vamos supor que eu tenho as retas I, J e K aqui. E elas são paralelas. Então, I paralela com J, que é paralela com K. A gente pode escrever dessa forma. E a gente tem outras duas retas atravessando aqui. Vou colocar a reta R e a reta S. E a gente tem os pontos aqui, né? Vamos supor, ponto A, ponto B e ponto C. E aqui a gente tem o A', o B' e o C'. A gente também pode dar nome de ponto assim, com essas linhas para dizer que eles são pontos afins, digamos assim. Né? E o que o Teorema de Tales diz? Né? Que retas paralelas cortadas por transversais, né? Os segmentos que a gente vai ter formados com esses cortes, eles são proporcionais, vão ter uma razão em comum. Né? O que é uma razão em comum? Uma razão é sempre uma divisão. Né? Então, a gente pode dividir, por exemplo, AB, o segmento AB, né, por a linha B'. Aqui o segmento A', B', se a gente quiser. A gente está fazendo uma divisão. Isso vai dar um valor. Né? Esse valor de AB por AB por A', B', né, vai ser igual CB por C', B'. Porque tem a mesma razão. Tá vendo? Eles têm a mesma... Como é que eu posso explicar de uma outra forma? Eles têm uma proporção aí. Tá? Tem uma proporção que a gente pode observar e pode talvez até tentar provar. Tá? E com essa igualdade aqui, a gente consegue ver que, por exemplo, AB divididos por BC é igual também a linha C' divididos por B', C'. Né? A mesma ideia, é só a gente pegar e, por exemplo, fazer multiplicação cruzada aqui. Enfim, tudo isso é muito importante para a gente fazer medições, né? Essa ideia que serviu, por exemplo, para o Tales, né? Que foi o criador, digamos assim, desse termo, entre aspas. Para o Tales, ele mediu a altura de pirâmide, sabendo só o tamanho da sua sombra, usando essa ideia de proporção. Então, tem até exercícios lá no
no nosso material que falam disso. Mas, pessoal, eu não vou mais ficar aqui, porque acho que a gente já passou muito da nossa hora, e vocês precisam pelo menos descansar uns Professor, 2 minutos. Diga. qual é passou a a senha senha? do A questionário? senha do questionário. Muito bem lembrado. A senha do questionário, que eu ainda vou colocar lá, é geometria, tá? Essa é a nossa senha. E faz todo sentido que seja essa. Pelo menos dessa atividade de frequência. As próximas daí eu vou mudar, obviamente, né? É geometria, tá bom? Letra Então, minúscula? oi? Letra minúscula ou maiúscula? Não, tudo minúsculo. Ah, Tudo minúsculo. obrigado. Tá? Eu não vou nem anotar lá, mostrar para vocês, porque eu tô falando. Se alguém não entendeu, me fale. É geometria. Professor, eu não ouvi. Geometria, com letra minúscula, Ok. tá? Muito bem lembrado, obrigado, tá? Que bom que vocês ficaram até o final por causa disso. Luiz, Tá? Oi. Fui ver o horário, a monitoria é das 6 às 8, na quarta-feira. Então, lembrando que qualquer dúvida, daí dá pra ir lá Isso. que a gente tira. Eu preparei a resolução de vários exercícios para hoje, mas não deu tempo, tá? Nas aulas que vem a gente vai tentar resolver mais exercícios, porque agora a gente já tem a nossa linguagem mais fixada. Mas tente fazer por si mesmos lá, estudem a aula lá que eu postei, e qualquer coisa daí na monitoria a gente conversa. Certo, pessoal? Certo. Então tá, obrigado por responder. Ok. Tchau para vocês. Tenham um bom intervalo de 2 minutos, tá? E até semana que vem. Manda um abraço pro Marcos. Sério isso? Oi? 2 minutos? Sério isso? Agora, na verdade. Agora só um. Desculpa, eu falei errado. É 1 minuto. E manda um abraço pro Marcos. Fale em alta com ele, porque ele não consegue escutar muito bem aquilo que vocês falam, tá? Ele é meio surdo. E cuidado com o linguajar mais moderno, aí, porque ele também não entende nada. Ele é mais de umas décadas anteriores, tá certo? Tenha paciência com o Marcos. Velho, tá novo, né? Tchau pra vocês. Cuidem-se. Tchau, professor. Beleza, a gente tem 1 minuto. Não vou nem sair da chamada. Gente, alguém sabe se as aulas vão ser postadas hoje? Sim, ela vai ser em forma de live. Você vai conseguir assistir. E aí, quando acabar a live, você consegue assistir pulando essas coisas. Ah, ok, obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu estou com um problema aqui na câmera. Eu queria ligar, essa câmera não está ativando. O Luiz, o professor de geometria, já saiu da sala? Sim, eu acho. Ele devia ter parado a gravação. Eita.
Você sabe se só quem começou a gravação é que pode parar? Como é que funciona, você sabe? Como? Só quem começou a gravação é que pode parar? Não. Dá, pelo menos, eu não sei como é nesse site, mas no Meet, se outra pessoa se apresentar em cima, a gravação da primeira pessoa para. Ah, entendi. Ok, então. Deixa eu dar uma olhada aqui. Só quero ver esse probleminha aqui. Agora eu quero ver como é que faz para gravar. Os 3 pontinhos. Aqui não está aparecendo para mim a opção de gravar. Eu acho que quem começou a gravação, na verdade, foi a professora Eleanor. Ah, a Eleonora tá aí? É que ela tava na outra aula. E daí eu lembro que o professor, eu acho que ele teve algum problema pra iniciar a gravação. E daí ela gravou, se eu não me engano. Ah, tá, ok. Bom. Eu vou continuar nessa mesma gravação, então. Porque o certo era ter duas aulas e, portanto, 2 gravações, né? Daí um tinha que parar e outro começar de novo para ter as 2 gravações separadas. Só que agora, sei lá, eu mesmo não estou achando aqui nem para parar a gravação, nem para começar outra gravação. Não estou achando nenhum lugar disso aqui. Você não está achando o lugar onde você para? Nem onde para e nem onde eu começaria uma outra, sei lá, não estou achando. Mas é só clicar nos 3 pontinhos, aí aparece para a gravação. Ó, eu clico nos 3 pontinhos, deixa eu ver, mostrar configurações, mostrar anotações, mostrar detalhes, entrar em tela inteira, teclado numérico, ativar vídeo de entrada. Nossa, que engraçado, para mim aparece, só que eu não consigo parar, né, porque... Sim, eu acho que é só a Eleonora que consegue parar. Aqui está mostrando que é ela que iniciou a gravação. Bom... Então... Bom, eu vou ficar nessa gravação mesmo. Oi, Gi. Tá dizendo que a gravação iniciou a 2 minutos e 30, então acho que tá certo. Ah, ok. Bem, eu vou continuar. Só que tem um problema. Vai assim mesmo, então. Eu queria... Agora tem além disso, né? Mas vamos ficar nessa gravação. O importante é que está sendo gravado, né? Então a turma prata não vai sair prejudicada. Bom, outro problema que eu queria aparecer agora, não sei o que está acontecendo, que o Teams não está ativando a câmera aqui para mim. Mas, bom, eu vou fazer assim, ó, eu vou para a gente não ficar se enrolando aqui, porque eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo em reunião, só que eu vou fazer isso depois, tá? Porque senão eu vou fazer isso quando eu for passar algum exercício para vocês, daí eu faço isso. Bom, então é o seguinte... vamos começar então. Eu queria aparecer aqui na câmera, não devo aparecer, mas daqui a pouco eu apareço para vocês me verem. Se bem que eu apareci lá na aula de abertura, né? Vocês já me viram, mas eu quero aparecer aqui na câmera para vocês. Bom, então vamos começar aqui nosso curso, né? Nossa primeira aula de teoria de números. Esse curso ele trabalha com coisas como números primos, divisibilidade, bases decimais. Então a gente vai ver esse tipo de coisa ao longo do curso. Só que a aula de hoje ela vai ser uma aula um pouco diferente, assim. Vocês vão ver a partir da próxima aula, começando com o algoritmo da divisão, que basicamente todo curso de teoria de números é uma espécie de aprofundamento da noção de aprofundamento e também uma espécie de assim, é um estudo que basicamente se baseia na noção de divisibilidade. Tudo se resume a divisibilidade em teoria de números. Então, a gente vai começar com o algoritmo da divisão,
vai ver critérios de divisibilidade, os próprios primos, né, os números primos que a gente vê, os números primos, o que há de mais interessante nos números primos é as suas consequências para a divisão. Então, é basicamente um curso cuja operação a operação que se mais estuda, né, das 4 operações fundamentais, é a divisão. Só que, pensando nessas 4 operações fundamentais, nessas 4 operações tão simples que vocês veem na escola, a aula de hoje vai se concentrar, digamos, nas 3... Vai se concentrar nas 4, né, mas nas 3 mais simples, né, que seria soma, subtração e multiplicação. Bom, o que é de interessante aqui na aula de hoje, né? Essas operações são simples, né? A coisa mais fácil é somar, multiplicar, subtrair, só que, como a matemática faz muito, né? A matemática, ela complica, ela facilita coisas difíceis e complica coisas fáceis. Então, hoje é um exemplo de como a matemática complica coisas fáceis. Ou seja, a gente consegue elaborar problemas difíceis a partir de coisas tão fáceis como essas operações fundamentais. Bom,